Então, só para esclarecer, quem está acompanhando a gente aí, né, pelo site, nós passamos a reunião para quarta-feira, às 20 horas, mas ela ficará gravada, né, de qualquer forma, né, para os que querem aprender um pouquinho mais. E nós vamos, então, continuar, tá, nosso estudo. A Ana vai ler uma parte do Fonte Viva, depois a gente faz a prece depois do estudo, tá certo? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus. Lucas, capítulo 12, versículo 21. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não és senhor da tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa de verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas, se a luz da reta consciência não te banha o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatam, em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação, em favor dos semelhantes, és apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama. Reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas, se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes, em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. É interessante essa noção, né, de que, como ele fala nessa mensagem, a gente muitas vezes busca ser rico aqui na Terra, ser rico segundo os padrões daqui, os nossos padrões também, né, porque a nossa visão também muitas vezes é assim, que a gente então consiga enxergar o que caracteriza a riqueza verdadeira, onde a gente deve realmente guardar os nossos tesouros, que são as nossas virtudes, tudo que a gente aprende, tudo que a gente faz de bom, quanto a gente cresce, né, durante a nossa existência. Esses sim são os nossos tesouros. Como ele fala, todo o resto são adornos, é só enfeite, porque muitas vezes esconde, né, uma realidade muito feia, muito dura de nós mesmos. Então, que a gente saiba concentrar os nossos esforços para sermos cada vez mais ricos de verdade, onde essa riqueza realmente importa, né? E que ele coloca essa imagem de quem ajunta essas riquezas materiais aqui para a Terra, baseado só no orgulho e no egoísmo, né? Sem compartilhar de maneira nenhuma, sem ter outro objetivo aqui, só tendo amor ao dinheiro, né? E até, na verdade, essa que é a frase, né, original. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e não o dinheiro é a raiz de todo mal, mas o apego que a gente tem, né? Esse amor que se dá exageradamente às posses materiais. E ele coloca que isso já é a morte. Todas as figuras que ele põe aí pode adornar sua casa, mas não será mais que um mausoléu enfeitado. Mausoléu é aquela casinha no cemitério onde colocam os mortos, né? Os caixões. Porque isso aqui já está morto, vai desaparecer. Tudo que é material desaparece. E Jesus sempre
também deixou isso muito claro. Quando ele foi com os discípulos para aquele templo, né, suntuoso de Jerusalém, né? E eles impressionados, né? Claro, tem as descrições históricas de que as paredes eram pintadas a ouro, com mármore, né? Deviam ter vários detalhes de esculturas e da arquitetura, devia ser algo realmente muito bonito. E aí os discípulos comentando, né, entre si, falando com o mestre, e então o mestre responde: Em verdade vos digo que daqui não restará pedra sobre pedra. E é o que a gente vê. O que resta lá, por exemplo, da Jerusalém antiga, que chama hoje o Muro das Lamentações? Aquela partezinha lá do muro que tinha, e hoje as pessoas vão fazer orações, deixam algumas mensagens até. O que resta de Roma antiga? Nada. Vão descobrindo aí algumas ruínas sempre, ainda no subterrâneo da cidade, mas só isso, ruínas, os restos. Um, um império grandioso como foi, não resta mais nada além disso, de algumas pedras. Então, que a gente reflita sobre isso, que a gente está colocando a nossa prioridade, essa riqueza material, que é, na verdade, a única certeza que a gente tem da vida é que a gente vai sair daqui, né? A gente vai desencarnar. Mas mesmo assim, a gente coloca como prioridade a melhor situação material, o maior conforto aqui na Terra. Mas que isso vai desaparecer, a gente vai sair daqui. Então, por que a gente não se dedica, pelo menos começa, né, a se dedicar a juntar riqueza para Deus, como o irmão coloca? Ou como Jesus disse, a juntar tesouros no céu, onde as traças não roem, os ladrões não roubam. É uma decisão que vem dessa constatação simples, né? Nós vamos desencarnar. Todo mundo sabe disso. Então, que a gente comece, né, a investir para a vida eterna, para a vida verdadeira, ao invés dessa vida passageira aqui, né? Pode durar 100 anos, mas mesmo assim a gente vai sair, né? Alexandre, quer falar alguma coisa? Não, Miriam. Não quer falar, não. Pode falar. Para ser sincero, nós estamos no trânsito, tá? Eu e a Eliane, nós estamos assistindo. Mas depois eu vou gravar. É só para não. Eu entrei só para não deixar vocês sozinhos. Mas depois eu vou assistir gravado. Que ótimo, tá jóia. Vai escutando aí, então. Eu vou Preocupe em dirigir direitinho, tá bom? Então, o que me chama maior atenção é isso, assim, a questão de você ter dinheiro não é o problema, é você colocar coisas que são realmente mais importantes acima disso daí, né? Nós temos que isso tudo aqui é efêmero, tudo isso vai passar. E nós temos que ter consciência de que nós somos algo mais do que isso, né? Que nós vamos sobreviver a esse corpo físico e que nós vamos responder pelas coisas que nós fizemos aqui. Então, há tesouros que a gente pode ir adquirindo aí, né, para essa nova vida após esse corpo físico. E é isso, eu acho que é bem simples, né? A lição é simples, deixar assim. Eu também me prendi muito a essa coisa aí do mausoléu, né? Porque é uma casa de mortos, né? É uma casa de mortos. Aí não tem mais nada ali, o espírito já foi, acabou, né? Então a gente precisa ter noção dessas coisas. O que a gente está fazendo que não é perecível? O que a gente está fazendo para gente que continua, né? Não é problema ter o dinheiro, é o que você faz com ele, o que você permite que ele faça com você também, né? Isso é muito complicado, assim, porque a questão do dinheiro, por mais que você não queira, as pessoas te veem diferente quando você tem muito dinheiro. Vocês entendem isso? Às vezes nem a própria pessoa, mas a sociedade dá poder, né, a essa pessoa, assim. O empregado não pode falar assim com a patroa, né? Porque o empregado não pode sentar-se à mesa com a patroa. Por quê? Porque ela tem mais dinheiro que a empregado? Às vezes é uma pessoa que está ali convivendo com ela há 20 anos.
22 anos, né? É o caso das empregadas, das meninas, né? Das nossas companheiras. A gente não gosta desse termo, né, empregada, mas assim, as nossas companheiras aqui, a Maria, por exemplo, ela está há 19 anos aqui na família, né? E já é da família, cuidou de todo mundo junto com a gente, né? Então, assim, por que não deixá-la? Porque, por qual é a diferença? Qual é o problema, né, disso tudo? Por causa de uma convenção, um status, né, uma convenção social, né? Então a gente precisa ver isso, o que realmente importa, né? O que realmente importa? E quando a gente projeta isso para um campo espiritual, a gente vai ver aquela pessoa como um irmão, né? Que não tem objetivo nenhum da gente ser melhor ou pior do que ele, o que for, tá certo? É isso. Então nós vamos fazer nossa prece. Lucas pode fazer a prece? Que as meninas estão dirigindo lá. Sim. Obrigado, Senhor, nosso Pai, por mais essa oportunidade de nos encontrarmos, mesmo que à distância, mas graças à bênção também da evolução tecnológica e dos meios de comunicação, que estamos aproveitando bem neste momento. Que possamos nos concentrar para apreender bem as lições sobre a mediunidade que estudaremos, principalmente, e recebermos as boas energias, os bons conselhos, talvez, dos amigos espirituais, que vêm neste momento, mas que sempre nos protegem, se dedicam ao nosso bem, ao rumo certo para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Saibamos fazer jus a todo esse amor e dedicação. Pedimos que abençoe nossos lares, nossas famílias, que abençoe nosso centro de Gamaliel, Itapuã, todos os frequentadores do centro, que agora não podemos nos encontrar pessoalmente, mas que possamos, em momentos como este, nos lembrar de quem conhecemos ali, de todos que ali já passaram, e que se necessitarem de alguma energia, das suas bênçãos, possamos contribuir neste momento com o que pudermos, com essa paz que sentimos e com a alegria de estarmos aqui, aprendendo mais sobre a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Que assim seja. Então vamos ao estudo. O livro é esse aqui, né? Diretrizes de segurança da mediunidade. E nós estamos na pergunta número 21, é isso? Então vamos lá. Quais são os requisitos necessários aos médiuns que militam na tarefa mediúnica? Que responde a Raul. Percebendo que a mediunidade é uma faculdade mental, ela independe de um indivíduo ser nobre ou devasso. Sendo a mediunidade essa luz do espírito que se projeta através da carne, admitiremos também poder encontrá-la representando a treva do espírito que escorre através do soma. É exatamente por isso percebemos que o médium deverá ajustar-se quando deseje servir com o Cristo. Atrelado às forças do bem, ajustar-se ao esforço de vivenciar as lições evangélicas, renovando gradativamente os panoramas da própria existência, domando as inclinações infelizes, inferiores, elevando o padrão mental para que a sua mentalidade se dirija para o sentido nobre, fazendo cada vez mais vibrátil nas mãos das entidades felizes. Logo, os requisitos para o exercício da mediunidade no enfoque espírita serão o exercício da humildade,
da humildade de novo, que não se converte em subserviência, mas que a atitude de reconhecimento da grandeza da vida em face da nossa pequenez pessoal, o espírito de estudo, de apercebimento continuado das leis que nos regem, que nos governam. O médium espírita deverá estar sempre voltado para aumentar o seu patrimônio de conhecimento das coisas, dando-nos conta de que o espírito da verdade nos disse ser necessário o amor que assiste, que guarda, que renuncia, que serve, e, ao mesmo tempo, a instrução que de maneira alguma representará apenas o diploma acadêmico, mas que é esse engrandecimento do caráter, da inteligência, esse amadurecimento que muitas vezes o diploma não confere. Exatamente aí o médium deverá ater-se ao estudo, ao trabalho, à abnegação ao semelhante. E nesse esforço estará logrando também subir a ladeira para conquistar a humildade. Numa colocação feita pelo espírito Albino Teixeira, através de Chico Xavier, no livro Paz e Renovação, diz ele que o melhor médium para o mundo espiritual não é o que seja portador de múltiplas faculdades, mas é aquele que esteja sempre disposto a aprender e sempre pronto a servir. Legal, né? O que adianta você ter um dom espiritual se você não deixa usar, né? Você não faz nada com ele, né? Já tem várias passagens, tá até no Evangelho, dos dons, né? Das lanternas, várias que são simbólicas a respeito disso aí, né? E se a gente tem uma habilidade e não usar aquela habilidade, para que serve, né? Para que a gente recebeu? É um presente que a gente recebe e que não vai usar, não é mesmo? Mas, voltando aqui que ele falou em primeiro momento, né? A pergunta é, que requisito você precisa ter, né? Ele responde que não tem que ter requisito nenhum, que isso aí é uma como é que fala? Não é uma habilidade, como é que eu quero dizer assim? É uma coisa natural do ser humano, né? É uma... Como é que fala, Lucas? Me ajuda aí. Perdi a palavra. É inerente ao ser humano. Habilidade, sim, pode ser habilidade. Uma função. Eu quero dizer assim que isso é inerente ao ser humano. A mediunidade é comum a todo ser humano, né? Então, assim, você não tem que ter pré-requisito, mas quando ele fala assim, médium espírita, aí ele coloca uma palavra junto, não é? Então, assim, como qualquer outra filosofia religiosa, o que for que vai acontecer ali, aí subentende-se que você vê um monte de coisa junto. Então, o que o Espiritismo nos ensina? Para a gente fazer o bem, né? Para a gente tentar estudar o máximo possível, de usar a mediunidade da melhor forma para ajudar os nossos irmãos, não é? Encarnados e desencarnados, né? A mediunidade ela não serve só para quem está desencarnado, né? Ela serve também para quem está encarnado, né? Por exemplo, uma pessoa que tem o dom por exemplo, de ouvir, né? Às vezes o mentor de alguém, ele pode orientar muito melhor, né? Então, são várias coisas aí que a gente tem que levar em conta. Mas, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Ele pede mesmo que a gente tente cada vez mais ficar melhor, né? E essa, assim, o que eu hoje vivencio na mediunidade é bem diferente do que eu via há 20 anos atrás, há 19 anos atrás, quando eu me tornei espírita, né? É completamente diferente. Primeiro, porque a gente fica com aquela insegurança, a gente não sabe como é que é, né? Aí a vivência vai melhorando um pouquinho, cada vez mais a gente vai melhorando um pouquinho, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que eu achei essa mensagem particularmente interessante, porque eu sempre tive muito essa crença, assim, essa noção de que, não, mas médium, assim, é espírito de luz, é Chico Xavier, é Divaldo Franco, né? E, assim, eu acho que até isso era um receio, sabe, que eu tinha. Porque eu pensava, mas eu não sou como essas pessoas, eu também sou assim, mas eu não posso trabalhar se eu ainda cometo erros, se eu também tenho os meus defeitos, né? E é interessante ele falar que é justamente isso, ele também é a oportunidade de a gente trabalhar esses nossos defeitos, né?
o exercício da mediunidade, porque a gente vai estar auxiliando as pessoas. E que melhor maneira de ser ajudado que ajudando os outros. Então, é muito interessante. Você não tem que ser um espírito de luz, você não tem que, né? Uma pessoa sem defeitos nenhum para trabalhar. A gente, né? Se a gente veio, né, com essa mediunidade mais desenvolvida, porque todos nós somos, né? Mas quem veio para trabalhar dessa forma mesmo, então, né? Deus não erra. Ele iria colocar a gente com essa capacidade, mas não é para você usar. Foi uma falha. Não existe isso. A gente tem que, né, realmente aceitar. Eu acho que isso é o mais difícil, assim, para mim, pelo menos. Pois é, mas aí você vê, aí que tá, que ele fala aqui que é uma questão de escolha, não é? Que é uma questão de escolha. Você quer servir a quem? Para que vai ser a sua mediunidade? Se é para o Cristo, então, poxa, tem um longo percurso aí para a gente correr, não é? E aí ele coloca, realmente é preciso estudar, realmente é preciso abrir mão muito de si, usar principalmente a questão da humildade, né? A questão aí da abnegação. Quantas vezes você abre mão de um monte de coisa, né? Se você observar, a maior parte daquelas mães que estão ali no centro, por exemplo, né? Elas têm um monte de filhos, elas estão levando-os para lá, e aí algumas são médiumas, a gente já teve algumas lá no nosso grupo mediúnico, né? E que elas, que tem, assim, essa coisa de gastar um tempo. O tempo é precioso. Para que a gente gasta o tempo da gente? É necessário a gente perceber isso. Quando você se propõe a trabalhar por Cristo, você vai precisar se dedicar tempo, dedicar energia, prestar atenção nos ensinamentos dele, porque, é claro, você tem um caminho mais curto, você tem um caminho que é mais difícil, mais doloroso, mas, ao mesmo tempo, ele é mais doloroso, assim, ele é mais difícil de ser percorrido, mas ele te protege também de outras coisas, não é? Só quem sabe isso, que já recebeu aí as coisas boas que a gente tem aí, que a gente recebe, claro, coisas boas do que a gente plantou de coisas boas, não é? A gente recebe coisas ruins daquilo que a gente fez de coisas ruins. Então é isso, é você estudar, porque é isso que a gente se propõe a fazer. Nós estamos aqui no estudo espírita, né? Se você se propõe a ser um espírita, essa é a nossa orientação. Estudo, abnegação, né? Trabalho, dedicação aos seus semelhantes, né? Humildade, respeito, né? Precisa ter respeito, né? Então, um monte de coisa aí que a gente pode colocar aí, né? Se você quer fazer as coisas da melhor forma possível, tá certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Esse ponto, o primeiro ponto que você colocou, né, Miriam, é muito interessante, porque ele também colocou como primeira parte da resposta, e o que a gente já também conversou em outros momentos, né, desses nossos encontros sobre o estudo da mediunidade, que a mediunidade não é algo sobrenatural, não é algo fantástico, né, miraculoso, extraordinário, não, é uma habilidade, né, como você está falando, uma capacidade que é natural a todos, né? Isso faz parte, como o mundo espiritual faz parte do universo, faz parte do mundo, nós estamos nele também, apesar de estarmos também no que chamamos de mundo físico, né, nessa matéria mais densa. Então, é natural que a gente se comunique e tenha momentos que estamos mais perto da natureza espiritual, do mundo espiritual propriamente dito. Então, o que ele coloca? Pode haver médiums que se dedicam ao mal. Muitos médiums nem sabem que são médiums, né? E como a gente sabe, né, Sabem que estão servindo ao mal, né? Tampouco sabem isso, que são instrumentos, né? Por isso que a gente precisa ficar bem atento, né, Lucas? sim, ou mesmo gente que vende essa sua capacidade de comunicação com os espíritos como se fosse realmente sua, né? Que na verdade não é, como Jesus deixou bem claro, dá de graça que de graça recebestes. Os discípulos, quando curaram, depois que Jesus, né, ressuscitou e retornou e deixou eles
para continuar o seu trabalho, espalhando o cristianismo aqui pela terra, quando eles curavam alguém, eles sempre afirmavam, também para si, não para aquela pessoa, Jesus que te curou, não fui eu. Então é uma capacidade que a gente recebe como oportunidade de serviço. É uma moeda, um certificado que a gente recebe aqui, para que a gente troque, como você pontuou também muito bem, pelo tempo que a gente tem aqui na Terra. É só mais isso, é só mais uma oportunidade da gente utilizar bem o nosso tempo aqui na Terra. E por isso que ele colocou aqui na resposta também essa definição do espírito Albino Teixeira, de quem é o melhor médium. É aquele que esteja sempre disposto a aprender e sempre pronto a servir. E quando a gente pensa nos exemplos, como você falou, Chico Xavier ou Divaldo Franco, a gente observa que eles realmente estavam a todo momento prontos para o serviço, para serem esses instrumentos de comunicação dos espíritos. Tem várias histórias assim, por exemplo, Divaldo Franco estava viajando, especificamente, que eu estou lembrando, ele estava nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, para fazer seminários e palestras, que ele já foi em vários lugares do mundo. E ele tinha planejado só uma manhã do tempo livre que ele tinha, entre cada compromisso, de visitar um templo budista que ele queria muito e que foi onde veio o primeiro adepto do budismo lá da Ásia e trouxe aqui para o mundo ocidental e ele queria conhecer. É uma doutrina muito bela também, o budismo. Só que aí, na noite anterior, chegou para ele o espírito Manuel Filomeno de Miranda, falando que ele estava com planos de começar, junto com seus superiores, de começar a escrever, estudar e transmitir esse conhecimento aqui para a Terra sobre obsessão e muito relacionado ao sexo, que foi quando ele escreveu o livro Sexo e Obsessão, foi lançado em 2002. Aí foi quando ele foi convidar, digamos assim, Divaldo para psicografar esse livro, né, que é de autoria do Manuel Filomeno de Miranda Espírito. Aí ele estava no quarto de hotel, separando algumas outras coisas de palestra, de algum outro compromisso, antes de se deitar, fazendo uma leitura. E aparece o espírito Manuel Filomeno de Miranda e pergunta como é que ele está, se tudo bem, se ele, amanhã de manhã, no outro dia, ele poderia começar a escrever esse livro, que ele precisava escrever esse livro. Aí Divaldo Franco começa a falar, eu combinei com os meus amigos, com o Nilson, né, e outros amigos, da gente visitar o templo budista tal, aqui na cidade, né, aproveitar essa oportunidade. Aí ele ficou olhando assim pro Manuel, aí ele falou, mas eu posso sim, é claro, eu estou disposto a receber, né, o seu livro que você quer começar. Aí Manuel Filomeno de Miranda falou, sim, que bom então amanhã de manhã às 10 horas, tudo bem? Aí ele, tá bom. E foi, não pôde ir, pro único planejamento que ele tinha ali de lazer, né, que era algo muito útil, né, até visitar um templo, mas que ele não pôde ir, que ele teve que abrir mão, justamente por causa do serviço na mediunidade. É claro que o exemplo de Valdo Franco, ele é um caso, assim, de mediunidade muito, muito forte, e o serviço dele é muito grande, né? A missão dele veio como um farol de luz para toda a humanidade, né? Já é um espírito mais evoluído. Mas é para que a gente tenha ideia da nossa responsabilidade também. Eu vou te deixar uma pergunta aí. Será que é isso ou é porque ele estava disponível sempre? Porque a leitura de hoje ela veio falando sobre isso. Não existe essa coisa de que é o espírito que tem mais habilidade ou é o que está mais disponível? De repente, Chico e Divaldo eram as pessoas que estavam mais disponíveis. Você está entendendo? E eles, claro, isso a gente sabe. Eu estou falando isso só para ilustrar esse aprendizado de hoje, né? Porque realmente esses caras, cara, quando a gente fala assim de Divaldo, de Chico, a disciplina que eles têm, né? A instrução que eles tiveram, a bondade,
a vontade de ajudar, né? Cara, imagina, todo dia, 8 horas, o cara estava ali para escrever, né? Como o Chico, por exemplo. Divaldo, quantas vezes era aquela disciplina, tinha que sentar ali e começar, né? No filme dele ficou bem claro também isso, a questão lá de Joana de Ângeles, né? Como é que ela falou para ele que ela não iludiu, né? Você veio aqui para trabalhar, então esqueça isso. Eu imagino o cara estava em outra cidade, queria ir lá conhecer, né? Ver um negócio. Não, seu primeiro compromisso é aqui. Então ele estava disponível. E cada vez mais, quer dizer, quantas pessoas vieram, de repente, com uma habilidade similar, mas falaram não? Será que só Chico e Divaldo estão nessa batalha? Vocês não pensam nisso? Que provavelmente já era para ter espiritualidade mandado, né? Já mandou outras pessoas. Essas pessoas precisam estar disponíveis, né? Elas precisam não se perder no meio do caminho. Bom, por hoje teve muita coisa aí, não é? Mas assim, ficou legal porque a gente viu também que quanto mais o médium tiver ali à disposição, quanto mais ele tiver boa vontade, quanto mais ele quiser ajudar, e ele vai ter oportunidade de fazer isso, né? Ele vai ficar familiarizado com isso e vai ter mais oportunidade de lidar com isso, não é mesmo? Então, a gente só tem que tirar o chapéu para esses caras aí, que, né? A gente um dia, quem sabe, daqui a umas centenas de anos, a gente chega perto desses caras aí, né? Porque não dá, né? É muita coisa. Quem quer fazer a prece final? Eliane, dá para fazer a prece final aí do carro? Está muito difícil. Você está dirigindo ou é, Alexandra? Não, vou fazer a prece final, tá bom? Você vai fazer? Vou. Ah, ótimo. Então tá. Vamos levar ao pensamento do nosso Mestre Jesus, agradecer por mais essa oportunidade de aprendizado, pedir proteção para nossos familiares, para nossos lares, para os frequentadores do nosso centro, para todas criaturas que sofrem de desespero, angustiado, doença, fome. Proteja cada um deles, Senhor, conforme o merecimento de cada um. Pedimos, Senhor, que proteja a nossa semana, que inicia, Senhor, que protejam a nossa volta lá no centro, no sábado, que a espiritualidade nos ilumine, nos proteja, que possamos atender e auxiliar nossos irmãos. Pedimos permissão, Senhor, para encerrar o nosso estudo, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.